E aí, pessoal? Então vamos continuar aqui a segunda parte do nosso vídeo. E agora eu vou começar a exemplificar os tipos, os principais blocos econômicos, e eu vou falar mais ou menos a que categoria ele se refere. Aqui, o primeiro vamos falar sobre... Deixa eu pegar aqui. América do Norte, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Tá ok? Ele foi assinado em 1992, mas ele só entrou em vigor a partir de 94. Os países membros desse bloco econômico são Estados Unidos, Canadá e México. Nesse bloco econômico, ele é a base daquela pirâmide. Então, é livre comércio, a categoria. Então, ele vai permitir a livre circulação de pessoas, reduzindo ou eliminando as taxas alfandegárias, ou seja, os impostos cobrados sobre as importações. Questões a se discutir. Vamos lá, gente. Por que o México faz parte, se é o menos desenvolvido do que os demais países membros? Gente, vale a pena pensar no seguinte. Quando eu penso em blocos econômicos, não necessariamente todos os países eles vão ter o mesmo desenvolvimento econômico. Isso fica claro pelo NAFTA, que eu vou ter 3 países, Estados Unidos e Canadá, que são países desenvolvidos, e tem o México, que é um país tido como emergente. Mas por que o México faz parte desse bloco econômico? Não seria mais interessante os Estados Unidos ficar sozinho com o Canadá? Não. É simples, gente. Estados Unidos e Canadá são países tidos como desenvolvidos, têm um alto poder de industrialização. O que eles mais precisam é o quê? Isso aí, matéria-prima. E a matéria-prima eles vão conseguir do México. Ou, já começa a perceber o primeiro jogo de interesse. Eu tenho o México como principal fornecedor de matéria-prima para os Estados Unidos e Canadá. E eu também tenho os Estados Unidos e Canadá como principal comprador da matéria-prima do México. Então, embora seja uma relação que não seja paritária, os interesses não sejam igualitários, mas há uma troca de interesses sim, tá ok? E aí o que acontece? Há estudiosos que dizem que se o México não fizesse parte do NAFTA, possivelmente o México não teria o desenvolvimento econômico que possui hoje. Mas isso, gente, não implica as problemáticas vivenciadas pelo México a partir da participação dele dentro do NAFTA. Tá ok? E quais são as vantagens e desvantagens do México em fazer parte do NAFTA? Primeiro, vantagem. Ele tem seu principal comprador de matéria-prima. Ele tem o seu principal fornecedor de produtos industrializados, que é os Estados Unidos. Seriam as principais vantagens desse bloco econômico, tá ok? Calma aí, vou voltar lá. E existe algumas desvantagens. Pensando nos Estados Unidos, que é um país que, por ser altamente industrializado, ele precisa muito de matéria-prima e matéria-prima em abundância, o que os Estados Unidos produz não é o suficiente para a sua produção. Então, ele acaba precisando comprar de matéria-prima do México. E aí a gente entra numa situação bem complicada. Por quê? O México, por ser um país tido como emergente, ele tem maior quantidade de terras agricultáveis. O que são terras agricultáveis? São terras que são disponíveis para a agricultura. E aí pare para pensar o seguinte. A proximidade entre Estados Unidos e México é muito grande, são países vizinhos. Isso acabou acarretando alguns problemas para o México, como, por exemplo, a elevação dos preços das suas terras agricultáveis. Como assim, professor? É simples. É muito mais vantajoso para os proprietários das terras mexicanas venderem as suas terras para fazendeiros americanos, porque eles podem elevar o preço das terras, porque o dólar, em comparação
a moeda nacional mexicana, ela é muito maior o seu poder, o seu valor agregado. Então, o que acontece? Hoje, a maioria dos grandes empresas latifundiárias no México são pertencentes a fazendeiros norte-americanos. Isso faz com que as famílias, a agricultura familiar no território mexicano seja um pouco prejudicada. Eu estive pesquisando e estudando um pouco sobre isso, e olha que interessante, vocês sabiam que a população mexicana está tendo dificuldade no seu controle de obesidade e na qualidade da sua alimentação pela falta de produtos naturais disponíveis? Produtos naturais que eu digo produtos agrícolas. A gente, aqui no Brasil, você quer comprar alface, quer comprar tomate, quer comprar cenoura, batata, enfim, legumes, verduras, você vai ou num hortifruti granjeiro, ou você vai numa feirinha, facilmente você tem acesso. Lá não. Como a grande maioria da produção dos produtos agrícolas no México são destinados para exportação, a população mexicana fica sem produtos agrícolas para consumo próprio. E eles acabam suprindo a necessidade de alimentação em produtos industrializados. Eles estão tendo um estilo de vida cada vez mais parecido com o estilo de vida americano. Isso tem levado à obesidade do povo do México e tem levado também uma deficiência nutricional da população mexicana. Isso é bem interessante, né, gente? Isso por causa dos altos preços impostos nas vendas das terras agricultáveis. E as famílias de pequeno porte não conseguem ter acesso a essa terra. Então não tem agricultura familiar. Ok? Vamos lá. Outro bloco econômico é o Mercado Comum do Sul, Mercosul, que é o nosso bloco econômico. Ele foi assinado em 91 pelo Tratado de Assunção e foi, primeiramente, assinado por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas o interessante é o seguinte, que existem países membros e existem países associados. E qual a diferença, professor? Os países membros, eles têm poder de decisão. Os países associados, eles só têm a possibilidade de usufruir do mecanismo das políticas comerciais dentro do bloco econômico, mas não tem poder de decisão. E aí os países associados eu tenho Suriname, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Até um tempo atrás, a Venezuela também fazia parte do Mercosul como país associado, mas por causa da grande crise humanitária que vem vivido e até mesmo crise política e tudo mais, ele deixou de ser membro associado, ok? Esse mercado comum, ele tem a livre circulação de mercadorias, ou seja, tem aquela facilidade na taxa alfandegária, ou vai ser a eliminação da taxa ou a redução, e a tarifa externa comum, que vai ser aquilo que eu falei anteriormente, vai ser uma padronização das taxas de importação. Então, eu vou pensar no trigo, eu tenho que importar trigo, então todos os países membros do Mercosul vai ter o mesmo valor de tarifação em cima da importação do trigo. Isso faz com que haja uma maior competitividade no cenário comercial mundial. Questões a discutir. Como é a relação entre os países membros? No caso que eu digo é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Para pensar aqui, ó. Aqui eu tenho 2 países que são emergentes, Brasil e Argentina, e eu tenho Paraguai e Uruguai, que são tidos países subdesenvolvidos, ok? Brasil e Argentina, eles já têm uma ligação e como que eu posso dizer? Uma relação muito mais paritária. E como eles são os membros mais ricos do bloco econômico, eles acabam tendo um peso maior nas tomadas de decisões dentro do bloco econômico. Há um tempo atrás, Paraguai e Uruguai, por causa dessa liderança do Brasil e Argentina
nas tomadas de decisões do bloco econômico Mercosul, Paraguai e Uruguai ensaiaram uma saída desse bloco econômico porque eles queriam ter o mesmo poder de decisão. Só que, gente, é complicado, né, a gente poder... Imagina, o Brasil, que é o país de dimensões continentais. Dentro da América do Sul, ele é o país mais rico. Depois, da América Latina, melhor dizendo. Da América Latina, ele é o país mais rico. Depois eu tenho a Argentina, que é um país também muito rico. Ou seja, uma decisão mal tomada entre esses 4 países, com certeza, sobre o Brasil e sobre a Argentina, teria uma consequência muito mais desastrosa. Por isso que Brasil e Argentina, eles sempre acabam tendo um peso de convencimento muito maior nas tomadas de decisões dentro do bloco econômico. E quais são as vantagens desse Mercosul para o nosso país e para os países membros? Aqui eu tenho maior competitividade no cenário mundial, ou seja, como eu falei anteriormente, eles fazem parte de um mesmo bloco econômico, eles se unem, eles podem trocar tecnologias, podem trocar expertises, experiências, enfim, informações, fazendo com que aquele país tivesse uma posição cada vez mais de destaque dentro do cenário comercial internacional. A gente vai ter o fortalecimento das economias dos países membros e o acesso às tecnologias, foi o que eu falei anteriormente. Aqui eu tenho o próximo bloco econômico, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC. Esse bloco econômico regional ele foi fundado em 1993 pela maioria dos países que são banhados pelo Oceano Pacífico. E ele prevê que até 2020 haja uma ampliação, haja uma ampliação dos interesses, da integração dos interesses econômicos desses países, ou seja, uma área de livre comércio. Com certeza quem encabeça esse bloco econômico aqui é os Estados Unidos. Vamos para o próximo. A ALCA, a Área de Livre Comércio da América. Em 94, com o objetivo de ter cada vez mais uma integração comercial dentro dos países da América, do continente americano, tá, gente? A ALCA é a Área de Livre Comércio do continente americano todo, tirando com exceção de Cuba. Então, os Estados Unidos, ele levantou a proposta na Cúpula das Américas da criação da ALCA. Só que em 98 foi realizada a primeira reunião para se discutir quais seriam as diretrizes, as principais ações desse bloco econômico. Só que nessa reunião não aconteceu nada, não ficou nada definido e ficou estabelecido apenas que a ALCA entraria em funcionamento a partir de 2005. Só que até hoje a ALCA não está em funcionamento. É um bloco econômico criado, mas ele não está vigorando. Por qual motivo? Porque os Estados Unidos ele quer apenas, é muito simples, quer apenas a livre circulação de mercadorias e não de pessoas. Eles são espertos, gente. E aí o que acontece? Os demais países da América, não. Os demais países da América querem que o ALCA funcione, mas pela perspectiva, já que vai ter uma livre circulação de mercadoria, também tem que ter uma livre circulação de pessoas. Tá, gente? Já está acabando esse outro vídeo, eu vou ter que encerrar aqui e vou iniciar a terceira parte do nosso vídeo, tá ok? Então até daqui a pouco.